Olá, tá começando mais um episódio do PB Talks, o podcast onde você aprende tudo sobre marca pessoal na prática. Hoje, com um convidado super especial, Tiago Aguiar, ele que é graduado em Educação Física, mestre em Comunicação e Desporto pela Universidade de Porto, em Portugal, doutor em Educação Física, especialista em Tecnologia e Inovação, professor adjunto na ESEF, UPE, consultor e personal trainer com foco no público 50+. Trouxe aqui convidado Tiago para poder conversar um pouco com a gente. Ele que passou pela consultoria em personal branding e aí está já finalizou. Como é que você está, querido? Boa tarde, eu agradeço o convite, agradeço, muito legal essa iniciativa, parabéns Dinara, parabéns a toda a iniciativa que você está tendo nesse universo das marcas, que para mim foi uma novidade, quando você me provocou, convidou, final de 2023, para que nós iniciássemos esse trabalho de tentar construir uma marca, ou como que eu poderia me apresentar enquanto uma marca pessoal. E aí eu me lembro das minhas interrogações, das minhas reticências, dos meus questionamentos, e tu disseste, vai que dá certo, vai que dá certo. Enfim, nós finalizamos essa atividade no final do ano passado, e a gente está tentando iniciar agora, colocando em prática algumas ações, o planejamento, né, que nós fizemos em termos de explorar essa minha relação, essa minha percepção de mim enquanto uma marca pessoal. Então, eu estou bem feliz, bem satisfeito, bem empolgado para poder iniciar essa trajetória nesse aspecto, me mostrar um pouco nesse sentido, entendeu? Que é uma barreira, quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas da minha cabeça, mas está bem interessante esse momento. Que bom. Só para situar o público, né? Tiago, eu conheço há muito tempo o Tiago, e ele, enfim, a vida dele é ligada ao esporte. Então, ele é triatleta, ele, desde que eu conheço há muitos anos, ele já era personal trainer, todo mundo conhece ele na profissão. E assim, eu tenho ele como uma marca forte, assim, e que tem uma certa congruência em tudo que ele faz. Então, assim, ele é um profissional da educação física que vive de atividades físicas, né? E aí, quando eu falei para ele, ó, vai ser interessante porque ele tinha algumas questões. Vai ser interessante isso porque você já tem uma marca forte, assim, uma certa... Enfim, assim, o que você faz está tudo alinhado, né? Tem um certo alinhamento em tudo que você faz na área, tanto profissional quanto pessoal. E aí eu disse, vamos ver o que é que precisa, né? De melhorar e tudo. E foi muito engraçado, assim, porque eu queria que você falasse para o pessoal, né, o que motivou você, em primeiro momento, assim, a buscar uma consultoria de marca pessoal. Rapaz, então, quando eu tô fazendo ano que vem 10 anos de ensino na Universidade de Pernambuco. E a gente tem alguns desafios enquanto professor, comunicador, tá certo? Nessa área de ensino e nessa área de formação de pessoas para trabalhar com atividade física, esporte em linhas gerais. Essa pandemia, ela mexeu um tanto nesse movimento de captação, de prestar atenção, de aquisição de conhecimento. E o que é que a gente percebe lá dentro da universidade? É que, assim, a gente não pode concorrer com a internet, né? Nossa fala, ela tem que... o peso do que está na internet, o peso do que está nas mídias sociais, interfere demais na aquisição de conhecimento dos nossos alunos. Então eu disse, rapaz, eu na função docente, eu preciso me mostrar que eu também entendo dessa área, eu preciso me posicionar no mundo digital para que meus alunos também passem a reconhecer essa interface, digamos assim, do físico e do digital, fazendo uma alusão à linguagem que o Silvio Meira, lá do Porto Digital, ele toca muito nessa tecla, né? Esse paralelo entre o físico e o digital. Então eu tinha algumas inquietações baseadas no comportamento dos meus alunos e nessa percepção, uma espécie de concorrência entre o mundo físico, em o que a gente fala em sala de aula, o que a gente vive no dia a dia, e o que eles consomem de informação de busca do conhecimento no mundo digital. E eu disse, nem pode ser, eu não posso fechar meus olhos para o que está posto lá fora, e eles precisam também perceber que eu entendo que eu consigo estabelecer esse diálogo
para tentar nortear e fortalecer esse aspecto da formação profissional. Na aquisição de conhecimento, a gente precisa liderar esse processo e não ficar à margem. Porque na condição tradicional do ensino, a gente fica muito... a gente sofre essa pressão, né? É como se tudo que vem de fora é melhor do que o que nós falamos em sala, ali entre as quatro paredes, numa sala de aula, enfim. E aí eu tinha essa inquietação baseada no comportamento dos meus alunos, nas queixas entre nós docentes, e quando eu estou lá na atividade, na intervenção profissional, nas academias, eu vejo que a turma consome, o que os profissionais consomem, e eu disse, a gente precisa se aproximar, eu não posso me distanciar, para que a partir disso a gente consiga estabelecer um melhor diálogo entre a teoria, a prática e esse universo de conhecimento, de informações que está aí. E eu disse, eu preciso me posicionar, porém eu não quero me posicionar de qualquer jeito, baseado no meu comportamento, no meu temperamento. Eu digo, eu preciso de um alinhamento coerente, eu preciso entender como é que esse universo funciona. E aí uma pós que eu fiz na área de tecnologia e inovação me abriu um bocado a cabeça lá no César. Depois, com a tua orientação, com a tua... como é que eu posso chamar? Teu alinhamento, teu direcionamento, tua conexão dos pontos entre as minhas características pessoais, as minhas características profissionais, isso, e você tentou me mostrar um pouco de clareza e tentar inserir uma certa coerência nesse processo de estabelecer esse posicionamento. E então o ano de 2024 foi muito nesse sentido, de a gente conversar e gerar uma interrogação ali, gerar uma dúvida aqui e esclarecer alguns pontos, para que quando a gente tiver, digamos assim, quando nós colocarmos o bloco na rua, nós estejamos com um determinado alinhamento, uma determinada coerência, e que a gente possa passar uma boa mensagem para as pessoas que têm contato conosco, seja ali dentro da ESEF, da Escola Superior de Educação Física, seja nas academias, nos meus alunos, nos meus clientes e personal, que a gente tem esse universo, e a gente tenta fortalecer esse discurso. E aí, naturalmente, aplicando ciência, tá certo? Prática baseada em evidência, tá certo? Desmistificando alguns tabus e alguns mitos que tem na sociedade, que é preciso que as pessoas tenham mais clareza daquilo que elas estão consumindo, que elas estão usufruindo. E tentar colocar, de fato, aplicar aquilo que eu conheço. Acho que a gente tem uma das coisas que você me fez perceber foi... Tu tem uma história, assim, que você precisa contar essa história com uma determinada coerência, de uma determinada forma que as pessoas percebam em você uma determinada autoridade, uma determinada competência nesse aspecto. Eu tinha muita dificuldade de perceber isso em mim. Não é missa de cor presente, você me ajudou a entender esse processo de tentar mostrar esse aspecto da autoridade que a gente constrói e que é interessante. Na prática, eu já estou com 20 anos de profissão. Se pensar, eu entrei no curso de Educação Física em 2002, e aí a gente está em 2025, aí pensa assim, 20 anos de formado eu vou fazer no ano que vem. Enfim, tá por aí. Então eu tinha entender como eu posso contar essa história, como eu posso conectar os pontos que me fizeram chegar aqui hoje, com 20 anos de profissão, foi muito interessante nesse aspecto, tá? Que a gente possa agora tentar materializar e me inserir nesse universo com alguma consistência, tá certo? Com alguma constância, mostrando um pouco da minha personalidade, sem fugir muito das minhas características. Mas eu acho que essa é uma mensagem interessante para se perceber. A construção de uma marca, essa criação de uma marca, digamos assim, perpassou demais por esse olhar interno e tentar saber conectar os pontos que me fizeram chegar até o momento. Que não foi de um curso de fim de semana, que não foi de uma titulação, de uma das titulações que eu obtive ao longo da minha trajetória, mas que tem recheio de ordem pessoal, tem recheio de ordem experiências profissionais, relacionamentos profissionais e pessoais, enfim, que tudo compõe a pessoa que a gente é hoje para poder compartilhar, né, conhecimento, história, vivência e, acima de tudo, modificar comportamento, que é o que a gente lida no dia a dia. Eu preciso modificar o comportamento das pessoas, tá certo? Seja no intuito de eu pegar meu aluno da graduação e ele querer aprender mais, querer ter uma vida, um estilo de vida ativo e etc. E saber estudar e construir os passos para ir atrás. Ou seja, meus clientes personal que vão querer, Tiago, estou com um problema, tá certo? Uma dor no quadril, uma dor na coluna, uma dor no ombro, preciso emagrecer e assim vai. E como a gente pode mostrar os caminhos para que ele possa exercer isso de forma segura. É muito interessante, assim, porque Tiago, dentre as pessoas que conhecem, assim, pessoalmente, ou geralmente as pessoas que vinham para você era por indicação, né? Assim, então, tua rede social
praticamente não existia profissional ali na tua rede social, né? De fato, ela quase nem existe ainda. Você puxar minha orelha para daqui a pouco, eu vou tentar eu vou agilizar aquilo dali. Aqui ao vivo a orelha dele, todo mundo entra lá, Tiago Aguiar, né? Tiago Aguiar. Aguiar, RS, que vai mudar também. Como se fosse um plural. E aí, então, a gente recém finalizou a consultoria, então ainda ele está nesse processo de mudança. Então, assim, as pessoas que chegavam para ele era por indicação ou que conhecia, assim, que já conhecia ele pela excelência mesmo do serviço enfim, tudo que ele é, mestre, doutor, ele é professor, enfim, já conhecendo na vida acadêmica dele. Só que o fato era isso que eu falava para ele, o fato de ele não estar expondo isso, ele não tinha... praticamente não tinha exposto os diplomas dele na rede social. Então, assim, isso aí acabou que ele perdeu muito tempo para conseguir outros clientes fora daquela rede de contatos dele, né? Que poderia muito bem hoje estar, enfim, triplicado a quantidade de clientes ou de consultorias, por exemplo, que ele faz. Por isso, simplesmente por ele não divulgar a marca. Então, assim, era uma pessoa que a gente fez uma pesquisa, existe essa ferramenta em que a gente faz uma pesquisa em que a rede de contatos ela dá um feedback sobre a pessoa, o mentorado, né, no caso. E no dele, assim, todo mundo reconhece a excelência dele. É uma pessoa, assim, que estava com a pontuação dele estava lá em cima com relação à reputação. Então, assim, todo mundo tem segurança em indicar, em contratar, mas as pessoas que respondiam eram somente pessoas, amigos ou familiares, pessoas que já conheciam ela há muito tempo. E a gente viu que isso acaba perdendo um pouco, porque ele poderia estar em outro patamar já, profissional, quando, na verdade, ele perdeu somente por não divulgar. Né? É engraçado esse contexto, né? Porque você tem, digamos assim, pessoas... Eu brinco que meus alunos têm muito mais afinidade com esse mundo digital e etc. E os meninos saem e eles são formados basicamente nessa geração de conectividade e eles têm muito mais naturalidade com essa exposição nas mídias. Então, é muito mais natural para o meu aluno de 20 e poucos anos que está lá se formando. Então, o menino sai de forma muito mais natural, já pega o celular, já faz uma live, cria um canal de comunicação ou de forma mais ágil, né? E assim ele vai aquecendo. E, de repente, esse cara estoura, tem uma parcela, uma clientela muito maior, tá certo? Nesse aspecto, porque ele se deu visibilidade, né? Num ponto que eu gosto de tocar é que nós, na universidade, fala como professor lá dentro, o fato também de nós falarmos muito dentro do universo, quatro paredes, etc., e darmos pouca visibilidade ao que nós fazemos no dia a dia, também prejudica essa percepção daquilo que é a produção de conhecimento, o papel dentro da universidade, que a gente poderia usar um pouco mais disso nesse aspecto. Acho que tem alguns colegas com algumas iniciativas legais, mas talvez falte mais da nossa parte, um pouco mais de se posicionar nesse universo. Acho que é característica da formação, da geração, de onde a gente vem, e aí... Porém, eu acho que é uma missão de que a gente precisa tentar se inserir nesse universo em alguma medida, né? Acho que senão a gente termina perdendo o discurso para as redes sociais, eventualmente discursos vazios, com menor consistência do ponto de vista teórico, com menor coerência, assim, tem muita coisa superficial na internet, muita coisa rasa, assim, quero polemizar muito, vezes, mas... pela pessoa estar parecendo muito mais que você, às vezes a pessoa o reconhece como autoridade, né? Exatamente. Mesmo tendo muito menos conhecimento do que você. Exatamente, tenho colegas, assim, do universo acadêmico, que são gênios, pessoas com uma formação incrível, mas que, eventualmente, a gente só fala para nós mesmos lá dentro da universidade. E assim, aí vem um cara com 6 meses de formado, começa a falar meia dúzia de coisas, assim, não desmerecendo, é claro que ele pode ter a competência dele, mas eu tenho certeza que ele sabe muito menos do que meus colegas, cara. Gente da biomecânica, gente da bioquímica, da fisiologia, só que talvez a forma de comunicar que a gente utilize, que a gente estabeleça,
ela talvez não toque de forma tão sensível aquele público que a gente Isso. esteja... E aí, esse é um olhar que foi interessante nesse processo da marca, porque a gente precisa saber para quem a gente vai falar, né? Isso. E assim, eu tenho uma fala, um tom, digamos assim, um direcionamento quando eu quero falar para profissionais. Eu vou ter um direcionamento quando eu quero falar para um público qualquer, para um público geral, digamos assim. Isso. Né? E até isso, acho que nós docentes precisaremos abrir a cabeça para entender que os nossos alunos querem, os profissionais querem nos ouvir, mas a parcela da população daquelas que a gente não atinge, a gente também quer, também quer nos ouvir, ela quer entender. Eu tenho umas experiências bem legais, assim, no que a gente chama de projetos de extensão dentro da universidade, que é quando a gente atende o público idoso, da comunidade circunvizinha ali de Santo Amaro, no ESEF. Tem uns projetos interessantes que ocorrem lá dentro, o Master Vida, o Doce Vida, o Movimenta Mais, que é o que a gente faz parte, e que a gente se relaciona com a sociedade propriamente dita. A gente pega aquela pessoa que está ali na comunidade, oferta atividade física, oferta algum serviço de ordem desse universo da atividade física, do exercício físico, e eles gostam muito quando eles se sentem acolhidos, quando eles têm acesso a um bom serviço, a um determinado cuidado. E isso é muito bacana de ver, essa gratidão, essa sentimento de gratidão, satisfação de a gente ofertar algo em que a pessoa se sente bem e que ele está falando com pessoas que são pessoas, são seres humanos. O professor universitário ele não pode se esconder tanto dentro da universidade. Sim. Quando a gente se aproxima da sociedade, quando a gente se aproxima da comunidade, e os projetos de extensão universitária viabilizam demais esse contato, é uma experiência fantástica para todo mundo, porque para nós docentes, para o meu aluno que está o discente na formação, ele tem a percepção do que é trabalhar de fato, e de fato com a tutoria, com a mentoria, ele vai sendo inserido num processo laboral da profissão, com parcimônia, né, sem ser alçado ao mercado do dia para a noite, ele tem a devida formação, para que isso lá na frente vá fazer dele um profissional mais Até porque, assim, é com a população é o próprio laboratório de vocês, né? É de lá que vocês extraem as maiores dores da sociedade, né, atual, porque também até as dores vão mudando com o passar dos anos, né? Os idosos hoje de 60, 70 anos, a necessidade não é a mesma de 60, 70 anos de há 10 anos atrás, por exemplo. Deve ter mudado muito. Muito. Pequenas coisas. Veja, nesse processo de evolução, uma iniciativa que nós tivemos esse ano foi letramento digital, ensinar o idoso a mexer no celular, mexer em alguns aplicativos de uso dele, tanto para mobilidade urbana, para um melhor relacionamento social dele, quanto para gerenciar seu nível de atividade física, gerenciar a sua saúde. Então a gente pegou a tecnologia, pegou esse processo de inovação e a gente começou a aproximar o idoso da comunidade, normalmente com alguma dificuldade de ordem socioeconômica, tá certo? A perceber que é possível mexer nessas interfaces, nessas aplicações, de modo intencional, de modo inteligente, para não ficar tão passivo daquelas correntes do aplicativo que dá, da propaganda, e tentar protegê-los desse universo de golpes no mundo digital, enfim. Então foi uma experiência, como você falou, se eu me pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, o que é que eu ofertaria apenas para essa população? Exercício físico e tal. Isso. Mas passa-se o tempo, desde quando eu entrei como docente, eu passei o ano ensinando os idosos a trabalhar com aplicativo. Celular, entender, a mexer um pouco no seu celular, gerenciar a sua atividade física, porque isso para ele é um benefício de ordem cognitiva, melhora a sociabilização dele, melhora a capacidade dele se comunicar com a sociedade, e é um desafio enorme, porque veja, se a gente, se imagina, eu estou com 40, tem alguma dificuldade no uso de alguns aplicativos desses. Imagina uma senhora de 70 anos, senhoras de 80 anos que estão lá conosco, mas o que é mais bacana de ver é meu aluno da graduação, ensinando eles a mexer, então isso é uma troca fantástica. Eu aprendo com os meninos aprendem com eles, porque essa troca de experiência, essa troca de contato, de relacionamento e contato, elas ficam com uma sensação de gratidão muito forte, e isso é muito legal de ver elas ganhando essa segurança, e que é um desafio que é embrionário. Mas e isso independência também, né? Assim, porque aí não é uma questão de independência só física, mental, cognitiva, como você falou, assim, é um trabalho 360, né? Exatamente, ela precisa aprender a mexer no aplicativo do Conecta, que é lá da prefeitura, no Citamob, que é lá de transporte urbano dos ônibus, e
para ela se locomover, para ela utilizar os serviços Sim, que é bem interessante. serviço público. Isso é muito legal de ver. Eu me arrepio de pensar quando eu lembro de algumas feições, de alguns rostos, de alguns depoimentos que elas dão para mim, para os meus alunos, etc., a sensação de gratidão de que é possível fazer com que esse pessoal consuma tecnologia com responsabilidade e segurança. O desafio é grande, mas eu acho que a gente precisa investir nesse universo também. E eu acho que dentro da universidade, esse é um papel muito bacana. É exatamente a comunidade ali para dentro, a gente em contato com a comunidade, meu aluno trabalhando com a comunidade, com a sociedade, assim, gerando conhecimento, gerando esse conteúdo. Acho isso arretado. Massa. E, assim, com relação ao autoconhecimento, eu queria saber de você, já tinha tido alguma experiência, assim, com alguma ferramenta de autoconhecimento? Qual era, o que é que você chegou mais próximo com relação ao autoconhecimento e o que é que você, pode falar, assim, qual foi a tua experiência dentro da consultoria na parte do autoconhecimento, o que é que mudou para você, o que é que abriu, assim, a mente? Você já falou daquela parte de habilidades, enfim, competências. Eu vou ter que iniciar essa resposta por algo que você falou na minha apresentação. Atualmente eu sou triatleta, eu tento ser, né? E desde 2019 eu pratico os esportes de endurance, seja corrida de rua, no caso triatlon, natação em águas abertas, enfim. E o contato com essas modalidades, elas normalmente trazem um aspecto de você com você mesmo. Sou eu com eu e meus problemas ali durante o tempo de prova, durante os treinos e etc. Então já iniciou-se, por assim dizer, quando você me perguntou, eu já fiz alguma coisa formal, então vamos dizer, terapia nunca fiz, etc. Nunca entrei para esse universo. Mas como nos esportes de endurance ele me dá uma possibilidade enorme de eu pensar comigo mesmo, eu e meus problemas, eu e minhas agonias ali ao longo dos treinos de natação, do pedal, das corridas. Então isso já é uma baita de uma digamos assim, uma terapia, tá certo? Não é terapia, mas é terapêutico, usando um jargão que a galera gosta de falar aí. Então, esse é um dos momentos que eu consigo olhar para mim mesmo. Aí vem a consultoria, e aí talvez ela sistematize, ela organize o que é que tu tá fazendo, aí o que é que você tá pensando, e aí ela tem umas ferramentas. Aí, não sei se a gente pode listar aqui algumas daquelas ferramentas ali de personalidade, de saber seu arquétipo, enfim, algumas coisas do que suas forças, suas fraquezas. Isso. E eu acho que isso somou, né, com o que eu vinha vivendo no esporte, torna um pouco você mais resiliente, um pouco mais resistente, mais consistente. A consultoria ela vem para amarrar esse aspecto. E aí tem as questões particulares, de ordem de espiritualidade, questão da minha fé, minhas crenças, enfim, que eu acho que tudo se complementou nesse último ano, que aí é muito bacana. Eu acho que um processo de marca, quando pensar nesse processo de criação da marca, ele tem muito disso. Não é simplesmente fazer uma logomarca, colocar uma camisa e sair vestindo. Eu acho que isso tem que ter um propósito, né? Ele tem que ter um objetivo, tem que estar conectado com a tua personalidade, ele tem que estar conectado com teu ambiente que você vive. Eu não posso atirar para um lado, para todos os lados. Tem esse universo de atividade física, ele é muito grande. Dá para todos os públicos, dá para pegar trabalho com crianças e jovens, crianças com necessidades especiais, dá para pegar o idoso, que é minha paixão aqui, o idoso, pessoas 50 a mais ali com alguma necessidade, enfim. E eu acho que aí você começa a tentar alinhar seu pensamento para você não estar ali. Uma hora vai ser pilates, outra hora vai ser corrida, outra hora vai ser crossfit, outra hora vai ser ginástica coletiva, outra a gente precisa... E, na verdade, concorrendo com todo mundo que faz isso. Concorrendo com todo mundo, exato. Agora, eu entendo também o seguinte, hoje, com 20 anos de profissão, é mais fácil eu pensar assim. Você pega ali você iniciando a profissão, você vai com o que está colocando algum dia, que está na moda, né? Eu acho que você tem mais tendência, é mais suscetível a aceitar o que está no momento. Isso demora um tempo para você encontrar a sua linha de atuação, o seu fio condutor. Com 20 anos, 22 anos, você se formando, com 6 meses de formado, você ainda não tem clareza daquilo que você vai ser nos próximos 10, 15, 20 anos. Muito poucas pessoas vão ter a devida clareza. Hoje é mais fácil para mim saber onde eu quero chegar. Dizer que eu não vou querer onde eu quero atuar, é mais fácil para mim hoje com 20 anos de profissão e com 40 anos de idade e 2 filhos. Enfim, é mais fácil eu ter essa clareza. Eu com 20 anos e 22 anos não tinha essa clareza. Mas aí é que tá, eu acho que a marca pessoal, ela encurta esse processo. Sim. A gestão, né? Assim, ela pode o trabalho, a consultoria.
Porque aí, você trabalhando as tuas habilidades, trabalhando o teu autoconhecimento, você descobrindo seu propósito, então, isso aí já é mais que 50%. Isso aí acelera isso aí te Já dá acelera clareza, né? muito, Porque isso. esse discurso de gestão, isso tá muito conectado com o momento, digamos assim, econômico do século XXI, que é que dá. Uhum, Hoje a pessoa que passa num curso de educação física ali, etc., ela vai ter que saber criar entender qual é o seu serviço, qual é o seu ramo de atuação, e ela precisa se perceber enquanto marca, porque ela vai ofertar um serviço e as pessoas vão a reconhecer com determinada característica, com determinado propósito. Se ela tiver essa clareza mais cedo, melhor. De fato, não tenha isso. dúvida que isso vai ser melhor. A gente tem claro questões de maturidade, questões Isso, de idade, a vida não é uma linha tão. isso, Mas se a gente. Hoje o discurso, o conhecimento sobre gestão, sobre marketing, ele chega mais cedo um pouco na nossa graduação. isso. Isso é um ponto positivo, porque a pessoa começa a ter contato com alguma dessas ferramentas, por exemplo, de alguns exercícios que a gente andou fazendo. Uhum, Então, se ela começar a for um pouco esperta, ela sai na frente de muita gente que vai para o mercado sem uma formação, sem isso. uma orientação, sem saber muito onde vai E chegar. acaba fazendo, muitas vezes, assim, cursos que poderia estar investindo esse dinheiro num curso que ela acha que seria, queria colocar ela num patamar, quando, na verdade, ela vai fazer aquele curso, vai se desviar do caminho dela, muitas vezes, e depois vai voltar atrás e vai ter que investir de novo em outras coisas, Exato, você assim. gasta energia às vezes, energia e dinheiro às vezes, Ah, com alguma coisa isso. que não vão te Uhum. levar para eventualmente onde você pode chegar, Isso. né? Você termina demorando, talvez, digamos assim, pensar no meu caso, algumas coisas você faz, mas eu não me arrependo muito nada do que eu fiz, Não, também mas é não. diferente, mas Inclusive, com relação à aprendizagem, eu eu acho acho que que foi sempre é fantástico, válido, não dá para tudo o que você adquire de conhecimento, eu acho que Isso, ele tem um significado, ele vai te levar a isso, algum lugar, eu não posso isso, nem falar disso, isso. mas com certeza abrevia e te dá uma É, clareza, uma segurança na tua área, é. na tua atuação profissional melhor. E qual, assim, o insight dentro da consultoria que você teve, assim, é, de mais válido, assim, com relação à consultoria? Você teria algum para... Rapaz, eu pensei várias coisas assim nesse último ano e a percepção que eu tenho é de que o trato, essa questão do autoconhecimento para mim foi fantástica. Essa ideia de que você precisa olhar para si para saber onde que você vai, Uhum, quem você é, o que é que ele compõe, suas histórias, para que tua trajetória no dia a dia tenha uma coerência com aquilo que você sim. está fazendo. Isso para mim foi um ponto muito legal, talvez Uhum, um grande ganho. Mas a tua pergunta de forma mais concreta sobre o insight da marca, eu penso muito nos meus alunos, quando eu estou ali na formação dos meus alunos, que eu vejo que eles têm que ter conhecimento sobre isso. Eles precisam saber que a forma com que eles com a qual ele vai transitar no mercado de trabalho, exige dele um certo conhecimento, esse olhar para si próprio e entender. Eu não gosto muito, eu tenho alguma cautela para não tratar a gente nós como certo objeto, tá certo? uhum, Não quero isso. tratar a relação de marca com um objeto e eu acho que tem mais coisas por trás disso daí. Mas que ele precisa saber que ele tem que se posicionar de alguma forma, gerar uma imagem, zelar pela sua imagem, ou estabelecer uma coerência na sua formação. E estabelecer, acima de tudo, o senso crítico, né? Porque quando você se conhece mais, você estabelece um pouco mais de senso crítico daquilo que você deve ir, para onde você vai, com que você vai. Então, é um conhecimento, é uma noção que talvez mais pessoas precisem Uhum, disso. uhum, Ali, eu penso muito nos meus alunos, sempre vejo que meus alunos precisam ter acesso a isso de alguma forma, né? uhum, Seja fazendo uma consultoria propriamente dita, seja num determinado momento na graduação ele precise ter contato com uhum, isso. Eu acho que ele já tem, mas eles talvez precisem ter uma imersãozinha para uhum, olhar para si, para que ele possa olhar e fazer um planejamentozinho, aquilo que a gente fez de carreira. Os primeiros 6 meses vai ser assim, os próximos 6 meses vai ser uhum, assim, 18 meses já é uhum, diferente, e assim vai. Eu acho uhum. que o principal insight é que eu acho que isso precisa ser um conhecimento expandido. Eu lembro, assim, quando você chegou para mim e disse, ó, Dinara, eu sou publicitária, né, quem não sabe. Dinara, eu tô precisando criar uma marca
pra eu divulgar meu... E eu acho que a gente começou assim. Foi. Eu disse, Tiago, eu sou consultora de marca pessoal. E eu não indico a gente fazer uma marca, a gente elaborar uma marca sem antes fazer uma consultoria. Lembra aí, você disse, eu tô com pressa, não sei o quê. A gente acabou fazendo a marca. Sim. Antes de finalizar, durante o processo. E eu disse, olha, isso aí pode mudar. Aí eu mandei, e aí fez uma marca geral, assim, generalizada. E foi aquilo que eu falei para você. Eu disse, a consultoria só acaba quando termina. E aí, no final, dito e feito, a marca, tava generalizada. E aí, quando a gente viu o direcionamento que deveria ser tomado, de acordo com a consultoria, os resultados, as ações da consultoria, o plano de ação, a gente viu que a marca, na verdade, deveria ser outra. Deveria ser outra. Tinha que puxar o freio de mão ali um pouquinho, que não pode ser, digamos assim, só aquilo, né? Tinha que ser uma outra coisa, e claramente dessa. Porque aí ele iria ser uma marca, mas uma marca geral como todos os outros. E é aquilo que a gente estava dizendo, ele vai concorrer com todo mundo que faz personal trainer. E o negócio dele é muito mais específico. E ele pode, dessa forma, alinhando quem é realmente o cliente dele, para quem ele vai divulgar, o que é que ele quer alcançar com aquilo, vai estar com uma marca muito mais rica, direcionada, né? E que as pessoas vão entender facilmente do que aquela marca trata. E é totalmente diferente você criar uma marca a partir depois de passar por uma consultoria dessa. Eu quis acelerar porque ele estava chegando no final de ano, precisava dar um briefing, alguma coisa assim, mas de fato o saldo final é que ela representa um dos braços, digamos assim, daquilo que a gente pensou. Ela representa no máximo um pedaço da atuação de personal trainer, mas que não contemplava a atuação como docente, a atuação como consultor, enfim, alguns outros braços da minha atividade profissional que a gente tem. Mas foi rico, foi legal demais. E o documento em si, ele possibilita, o dossiê, né? O dossiê, ele possibilita que a gente olhe aquilo ali, consulte e depois estabeleça as ações, o plano de ações. Isso foi muito legal. O dossiê, para quem não sabe, é um documento que a gente entrega ao cliente no final da consultoria e que lá tá resumindo, né, assim, resumindo entre aspas, né, porque é uns 40 páginas de resumo, de dossiê, de tudo que se passou pela consultoria, as avaliações, né, do consultor, e o plano de ação, do que deve ser feito a partir dali, certo? E, assim, durante a consultoria, o que é que você acha, assim, que foi o momento mais desafiador para você? Tanto do lado pessoal quanto profissional? Rapaz, tem um exercício que eu acho que é o primeiro da consultoria, né? Que é a história de você mandar. A gente preenche um questionário e eu mando para todo mundo, assim, de uns amigos, é o Brand You, né? A pesquisa. Rapaz, você enviar uma pergunta para muitas pessoas, assim, de diferentes contextos, e tentar perceber o que é que ela fala, o que é que ela acha de você, é um negócio interessante. Dá um arrepio de você pensar antes de mandar, mas depois, como a gente já tinha feito o pacto, vai ser. E a expectativa maior é depois que você quer ver os resultados. Porque na prática, a gente sabe que as pessoas mais ou menos gostam, quem gosta, quem não gosta, etc. Mas você vê aquilo declarado, detalhado, é uma ferramenta muito interessante, assim, quando eu olhei o susto que é, assim, eu vou perguntar isso mesmo para as pessoas, é isso que eu vou perguntar, e depois é quando você vê as respostas, pô, engraçado, fulano pensa, não, fulano que é anônimo, né? Mas como as pessoas pensam assim aí e tal. Eu nunca tinha pensado numa coisa, nenhuma observação que ela fala lá, outra, nunca tinha pensado em alguns itens que quando você tem o relatório na sua mão, acho que foi um dos momentos mais desafiadores foi esse daí. É de primeiro saber o que eu vou perguntar e depois imaginar que aquelas respostas vão vir. Eu estou perguntando, mas as pessoas vão responder. Agora segure. Eu acho que até que nessa questão do posicionamento digital é engraçado, né? Que você vê quando você dá a cara, você mostra suas opiniões, seu posicionamento no público, você tem que estar apto a questionamentos, a contradições, enfim. Eu acho que é um primeiro exercício legal para você desbloquear e tentar entender que agora vai. Isso aí é uma pesquisa que você acaba muitas vezes descobrindo os pontos cegos, né? Porque as pessoas
acham de você que você não sabe. Exato. E aí, o que é que, assim, teve algum que você lembre, assim, que você... Faz. Eu sou péssimo com fotos, com imagem, né? Então, em algum momento, eu tinha 3 imagens para colocar. Foi. Eu selecionei 3 imagens muito ruins, assim. Talvez uma era bacana, que era no triatlo e tal, era massa, era uma foto produzida e tal. As outras foram recortes, cara. Então, assim, as opiniões eram tipo, essa foto tá representando nada, essa foto não diz quem é, essa foto tá... Não sei, tinha uns termos que a turma usou, assim, pra dizer... indiferença, essa foto tá feia, tal. Eram formas suaves de dizer que tava feia, de que não tava, que tava ruim, exato. Formas suaves que as pessoas usaram de dizer que a foto tava ruim. E de fato era, eu sou péssimo com esse negócio de imagem. Eu recortei umas fotos que eu achava interessante por causa do tempo ali do exercício. Eu fui no meu portfólio de imagens, não tinha nada. No meu portfólio de imagem tem imagem dos meus filhos, tem imagem de coisas aleatórias assim, não tinha nada meu. Curiosamente, não tinha nada. Eu, minha esposa. Eu disse, não vou botar aqui, é foto só minha. Esse momento aqui tem que ser só eu. Se eu não me engano, a orientação era foto só minha, não podia ser com filho, com esposa, nem Sim, nada. com muito... Aí, mas foi engraçado, porque primeiro que eu percebi que eu não tenho nada meu, assim, nem nada registrado, sistematizado, nem dando aula, nem treinando, nem nada. Porque toda vez que eu tô treinando na rua, sempre tem uns fotógrafos e eu nunca compro nenhuma foto, nunca faço nada. Eu fiz o Ironman 70.3 de Maceió, tem uns registros oficiais interessantes e eu fui lá e comprei 3 fotos. A turma vai e faz um negócio desse, baixa 100 fotos, eu tinha 3. Que foi uma das fotos. Na realidade, foi a única foto que a turma gostou. E foi eu pedalando lá, enfim. Mas o resto eu não tinha. Eu olhei, e aí foi uma das coisas que você me chamou a atenção. Você precisa investir nisso, mostrar um pouco mais. E isso aí foi muito bom você falar disso, porque quando eu lembro exatamente, quando começou as pessoas a avaliarem as fotos, eram 3 fotos, como ele disse, né? Assim, 2 que eram meio aleatórias, e aí a pesquisa, o comentário das pessoas também eram aleatórios. Então, um dizia, a foto tá boa, outro, você tá parecendo alegre, enfim, cada um dizia coisas totalmente distantes do outro. E quando foi uma imagem intencional, que você acabou fazendo... sem saber, sem ter ideia, você colocou aquela foto por um acaso e você viu a diferença, porque quando você colocou uma foto, você no triatlo, né, assim, e as pessoas reconheceram, e aí foco, veio todos os comentários totalmente de acordo com aquilo que você estava mostrando, com aquela imagem intencional. Exatamente. Então, determinação, foco, resistência, resiliência. De fato, a foto representava aquilo tudo mesmo, pela cara de sofrimento, enfim, mas as outras não representavam nada. E aí é que você percebe a importância, digamos assim, desse contexto da imagem, né? Assim, da imagem intencional. Uma imagem intencional, isso. Imagem intencional. Eu acho que tu devias apresentar esse branding, fazer essa turma, mostrar como essa ferramenta, estimular que a turma faça. Porque, você vai fazer depois uma propaganda. Porque assim, isso é massa. Eu nunca fiz terapia, mas eu me senti num divã ali, quando você recebe aquele relatório, rapaz, você fica assustado ali, né? Foi engraçado, uma experiência boa ali. Eu acho que tudo na vida, se desafiar, experimentar as coisas novas, é muito bacana. Então, eu já tive cliente que quase desiste de uma consultoria só pela pesquisa. Aquilo, se eu não me engano, é o pontapé inicial. A gente uma das primeiras, vezes, e aí logo depois você me disse, manda isso para o máximo de pessoas possíveis, assim eu... É uma das primeiras. Assustado, mas enfim. Foi massa. É muito engraçado mesmo. E então, isso aí, o Brandil é essa pesquisa que a gente faz, que é uma pesquisa individual e anônima também, as pessoas que respondem, você sabe quem respondeu, mas não diz o que cada uma pessoa respondeu. É confidencial, na verdade. Eu acho, no máximo tu. Eu não sei quem respondeu nada pra mim, né? Assim, o relatório que eu chego, pra mim, é só... Aí, mas é massa, é arretado. Eu acho que é essencial para quem quer dar uma olhada para si, entender um pouco desse universo de marca, imagem, o que compõe todo o processo que a gente vai, que se estabeleceu a partir dali. Se não me engano, depois disso nós percorremos mais 7 etapas, né? Ali no treino que a gente ficava acompanhando, e foi muito legal mesmo. Que bom. É muito engraçado mesmo esse da pesquisa. E, assim, são poucos consultores que têm acesso a essa pesquisa.
E também já é outro relatório que você recebe, quase 50 páginas também. Então, são praticamente 100 páginas de É, relatório aham, que o cliente recebe. E é muito bom mesmo, porque, aham, e assim, é um negócio que eu não abro mão da consultoria, porque é tão importante quando você saber sobre si, ter o autoconhecimento, é você saber o que os outros pensam de você. Porque sem você ter essa clareza, é, o direcionamento, você pode fazer um esforço em que não está necessariamente é, dando retorno com relação àquilo que as pessoas pensam de você. Então, assim, para que serve essa pesquisa? Para você potencializar aquilo que as pessoas acham já de você, que é bom para sua marca pessoal, e trabalhar aquilo que as pessoas visam como sendo pontos fracos, no caso do mentorado, né? é. Então, por isso que é tão importante Me essa lembro agora pesquisa. de uma observação que sempre faziam. Que a gente começou nossa conversa assim, e várias pessoas fizeram observações. Você não posta seus conteúdos, você não tem presença digital. Foi uma das coisas que a turma chamou a atenção no feedback do relatório. Você não posta muito pouco, não posta nada, não tem nada no seu Instagram. Falta presença digital. Acho que foi engraçado que, talvez representando até as imagens que eu tinha colocado, e de fato, eu não tinha nada. E continuo sem ter, né? Mas enfim, tá lá, Não, mas mas vai o ser um. relatório foi muito impactante. E aí, depois assim da consultoria, o que é que você acha que mudou na tua forma de comunicar, tanto com o mercado quanto teus alunos, assim, e no mercado em geral, assim? Eu lembro que você, assim, tanto na parte do networking, que a gente trabalhou no networking, Uhum. a cada sessão você já tinha, tipo, evoluído muito, assim, porque na tua jornada, e assim, isso sempre acontece com meus clientes, assim, a evolução não acontece no final da consultoria, e sim durante. Por quê? Porque as pessoas vão tendo esses insights e já vão colocando em prática, É, né? E aí eu lembro de você, assim, principalmente na parte do networking, que você tinha poucas pessoas, assim, na tua lista. Tinha mais as pessoas próximas, né? isso foi engraçado, porque eu já conhecia muita gente, mas entre idas e vindas na minha atividade profissional, assim, às vezes eu estava mais no mercado, às vezes eu estava mais interno, mais no mercado, mais interno, enfim, mais na universidade. Então eu talvez tinha pouca clareza de fato, talvez quantas pessoas eu conhecesse e quantas pessoas a gente podia estabelecer algum grau de relação para além de amizade, alguma coisa Uhum. assim. Fisioterapeutas, médicos, professores, colegas que têm atividade também no mercado e têm atividade interna da faculdade. Então, mostrar para essas pessoas que de fato eu estou num circuito que tem a universidade, que tem atividade como personal trainer, que a gente pode trabalhar com formação, que a gente pode trabalhar com pesquisa. Então, talvez falar mesmo de fato aquilo que eu tenho feito. Porque voltando um pouco na nossa conversa hoje, quando a pessoa diz, fulano está na universidade, está lá na faculdade, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas poucas pessoas sabem o que a gente faz lá de fato. Sim. Então, retomar algumas conversas e alguns bate-papos, às vezes formais, às vezes informais, com algumas pessoas que eu já tinha um bom grau de relacionamento e dizer, a gente está fazendo isso. Tem interesse em participar? Eu estou com um projeto assim lá na faculdade, tem interesse em participar? A gente pode fazer assim, pode fazer assado. Buscar, e muitas vezes eu tenho sempre uma clareza assim lá na universidade, que boa parte da solução de alguns problemas nossos, ele não está lá dentro do muro da universidade. Ele está fora. Na Uhum. parceria com alguém, num ente Uhum. privado, de alguma Uhum. pessoa da sociedade civil, alguma coisa assim, essas pessoas é que vão complementar e agregar valor ao nosso trabalho, serviço lá dentro. Então, mostrar daquilo que a gente faz, como que nós fazemos, talvez de forma mais clara. É dizer, tenho feito isso. Tu estudas isso, eu estudo isso. Eu conheço um colega que estuda assim. A gente tem feito um projeto nessa linha. Eu trabalho com idoso, então sempre que você tiver alguma coisa para ofertar, para tentar ajudar o público idoso, por favor, me contacte que a gente tem interesse em dar seguimento para isso. Tá? Vejo meus ex-alunos que estão aí no mercado de trabalho, quando a gente tem alguma possibilidade de conversar e dizer, olha, o mercado está desse jeito, a gente pode ir por esse caminho, acho que tu podes apostar nisso. Cuidado que aqui está muito saturado. Verifique se de fato é esse seu perfil, talvez vá com moderação. Então a gente consegue estabelecer um grau
relacionamento de forma mais clara com os meninos, assim, tanto com os parceiros antigos, digamos assim, que a gente resgatou, quanto com a turma que está se formando, para a gente não perder o contato, porque o egresso talvez seja um grande ativo que a gente tem de dizer, olha, como é que estão as coisas no mercado, quando é que você volta na universidade, como é que isso está. E essa troca, para mim, foi o grande diferencial, é tornar as coisas mais claras aquilo que eu faço. É dizer, ó, eu faço isso, faço aquilo, tá? Eu acho que isso foi o mais importante nesse processo. E, de fato, como você falou, não foi uma coisa que veio no final. Uma coisa que lá no meio do ano passado a gente já tinha dado um start. É que no ano passado teve a chegada de Arthur e deu uma tumultuada, mas a gente tinha alguns contatos ali já bem estabelecidos já do meio do ano. Eu já tinha retomado algumas conversas interessantes. A chegada de Arthur que ele fala é o filho dele que nasceu. O segundo, exato. O segundo. 6 meses agora, exato. Durante a consultoria, e aí foi nos trancos e barrancos a gente conseguiu finalizar. Exatamente, que é outra experiência, né? Você tá ali com um filho, quando você tem essa questão de autoconhecimento, você tem filho, e isso naturalmente potencializa esses aspectos, né? Foi muito legal isso aí. E de resultado prático, assim, o que é que você julga, assim, como os principais resultados que você teve já, assim, recém-finalizada a consultoria? De forma prática, o que aconteceu é aumento da quantidade de clientes, assim, aumento da quantidade de convites, como posso chamar, convites e chamados para dar aula, para dar curso, para participar de evento, de palestra, enfim, isso aumentou já na trajetória. Talvez só o fato de as pessoas perceberem que você está em círculos diferentes de contexto, isso já ampliou demais. Então, tanto clientes particulares, como presença em aulas, pós-graduação, curso, novas perspectivas, curso de formação, multidisciplinar com outras áreas, fortalecimento de alguns projetos que a gente tem dentro da universidade, atraindo profissionais de outras áreas para contribuir conosco lá. Isso foi a grande virada de chave, digamos assim. Isso gerou até uma necessidade de reorganização, de a gente parar e dizer, ó, eu preciso, talvez, será que tantas frentes nesse momento é interessante, ou talvez seja interessante recuar? Acho que foi esse aspecto, foi uma implicação prática, foi esse aumento na procura, né? Ver seu nome mais falado em alguns contextos, assim, isso foi muito bacana. Massa. A gente já está chegando ao final, Tiago. Primeiro, queria muito agradecer sua presença. É um prazer ter você aqui. A gente, como consultora, a gente que atende de forma online, assim, muitas vezes a gente não tem presencialmente alguém para vir dar um depoimento. E foi muito bom ter você aqui, que mora na mesma cidade que eu e que pode estar aqui no podcast falando um pouco sobre a tua experiência com a consultoria. E aí, se você quiser deixar algum recado aí para quem está ouvindo, como é que as pessoas podem te achar, qual a tua rede social? Tá, eu que agradeço o convite, na realidade, pela possibilidade de falar aqui daquilo que a gente construiu no ano passado, tá? E que foi uma experiência positiva para mim, tá certo? E, de fato, mensagem, eu penso muito que isso é uma coisa, não, é um conhecimento, é um olhar que todas as pessoas que estão numa área de formação atrelada a serviço precisa compreender um bocado desses aspectos, né? Essa interface do físico, do digital, como você vai posicionar suas frentes de atuação, e com orientação isso é melhor. Isso acelera, isso dá mais credibilidade, isso que dá mais segurança naquilo que você vem ofertar. Que às vezes você termina dizendo, sai do escopo, digamos assim, você vai para um terreno que não te representa, que talvez não vá te completar, e que com orientação, com tutoria, isso facilita. Antes de a gente finalizar, eu trouxe um presentinho para ti aqui, que já obrigada. Talvez seja um início, talvez um dos produtos que a gente começou que legal. a desenvolver aí, que foi aqui, uma primeira a parte marca da marca generalizada que marca a gente genérica, fez. uma das vertentes, assim, Tiago, né? Que aí para ti, para limpar o obrigada. suor nas suas atividades físicas aí, tá certo? Para te ajudar. Vou precisar. E é isso, filho. Acho que agradeço mesmo. Parabéns pelo trabalho, essa iniciativa. Espero que dê certo, bastante certo. Já deu, na realidade. Parabéns à estrutura toda aqui, muito legal, tudo muito bonito. Só desejo saúde e sucesso. Obrigada. E 25 tá só começando. Obrigada, Tá, a nós. A nós, exato. Vamos embora. Obrigada. Espero vocês no próximo episódio com mais histórias e pessoas falando sobre marca pessoal na prática.
Até mais.